Oi, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Boa Sim, boa noite, noite. tia. Boa noite. Bem-vindas ao nosso encontro de lua cheia, a seguir do Navaratri. A primeira lua cheia após o Navaratri. Bem-vinda a todas, somos em 18 aqui, número bom, 1 mais 8 é 9. Hoje nós vamos falar um pouquinho até de numerologia, porque o Nakshatra da lua amanhã é um Nakshatra que trata desse tema também. Vou aqui dar uma compartilhada no mapa, para vocês verem aqui o horário do auge, né? Do ápice da lua cheia, do Purnima, lua cheia, é 1h35 na madrugada do dia 6. Então, nós vamos ter essa madrugada agora, de 4 para 5, aí na próxima madrugada, de 5 para 6, é o auge da lua cheia, 1h35. E é a primeira lua cheia após o Navaratri. A próxima lua cheia, que será com a lua em Libra, vai ser junto com eclipse. Certo? E quando for agora no dia 14 de abril, o Sol muda para Áries. Por enquanto é em Peixes, Sol em Peixes, Lua em Virgem, opostos, Lua cheia. Para que a Lua cheia possa acontecer, a Lua precisa estar na oposição do Sol. Na exata oposição do Sol, isso vai acontecer um Sol a 22 graus quase de Peixes e a Lua quase 22 graus de Virgem. Peixes, água, Virgem, terra, né? É sempre assim. Os signos de água estão sempre em oposição aos de terra e vice-versa. E os de fogo com os de ar. Então, nós chamamos esse eixo água-terra de eixo feminino e fogo-ar de eixo masculino. Então, a água representa as emoções, sentimentos, anseios, necessidades, e também está relacionada à espiritualidade. E a terra ao plano físico, corpo físico, e a terra, né? A tangência da terra. Virgem é uma constelação que é conhecida na antiguidade, por exemplo, na mitologia grega, ligada a uma deusa chamada Ceres, que é a deusa da agricultura, protetora dos agricultores. É desse nome Ceres que vem a palavra cereal, né? Devido à colheita dos grãos. E a iconografia da Virgem, ela tem nas mãos, muitas vezes, um feixe de trigo. E onde ela tem esse feixe de trigo nas mãos, existe uma estrela, a constelação da Virgem, e tem uma estrela aí. Essa estrela, ela se chama Spica, é a estrela mais brilhante da constelação da Virgem, é a estrela Spica, chamada Alfa Virgo. Spica com S mudo, né? S-P-I-C-A, Spica, significa espiga. Então, o trigo ele tem na pontinha, né, aqueles feixes assim na pontinha, tem uma espiguinha. E é dali dentro que estão os grãos do trigo.
Então, a Virgem está relacionada a essa colheita, né? Touro é o primeiro de terra, Virgem é o segundo de terra, Capricórnio é o terceiro de terra, né? Os elementos, eles vêm sempre em tríade. Três de fogo, 3 de ar, 3 de água, 3 de terra, né? Então, no caso da terra, é touro, virgem, capricórnio. Então, touro é o plantio e virgem é a colheita. E não só a colheita, mas também o que será feito da colheita. E aí a gente vai entender por que Mercúrio rege virgem, né? Porque para administrar essa colheita, né, é preciso ter essa inteligência. Virgem é o lugar do domicílio de Mercúrio. Mercúrio é o regente de Virgem. E Mercúrio também tem Ucha, exaltação em Virgem. Duas coisas. Então, onde estiver Mercúrio é muito importante. Mercúrio, nesse momento de lua cheia, ele está em Áries. Ele chegou há pouco tempo, alguns dias atrás ele chegou em Áries, fica alguns dias mais por Áries, que é onde o Sol estará a partir de 14 de abril. Vênus também está em Áries. Então, nós estamos tendo uma conjunção Mercúrio-Vênus. Essa conjunção Mercúrio-Vênus, ela é considerada auspiciosa. Quem está em Áries, além de Mercúrio e Vênus, é Erarro. Erarro está em Áries desde abril do ano passado. Vênus e Mercúrio são velozes, então eles estão aí por umas semanas só em Áries. Mas enquanto eles formam essa conjunção, Vênus e Mercúrio, eles têm uma boa combinação. Entre as Lakshmis, nós chamamos essa conjunção de Mercúrio-Vênus de Vidya Lakshmi. A Lakshmi que outorga o conhecimento, o saber. E ela favorece os estudos, a escrita, a pronúncia, a fala, os aprendizados. Nossa chegada de Mercúrio junto a Vênus em Áries é interessante porque Marte andou aí em Áries um tempo atrás, antes de ele entrar em Touro, né, que foi em 13 de agosto do ano passado, aí antes disso, final de junho a 13 de agosto do ano passado, Marte esteve em Áries e promoveu ali uns atritos. Agora, o Vênus e Mercúrio, ele pode meio que apaziguar, né, uma apaziguada e talvez uma tentativas de acordos. Erarro em Áries, Urano em Áries, estão promovendo muito esses conflitos, essas disputas, essas ameaças de guerra, né? Quando Urano chegou em Áries, aumentou. Chegou em Áries em abril do ano passado. E fica até final de outubro. Então, esse tempinho aí, com a lua cheia em Virgem, talvez uma certa sensatez possa vir. E não deixa de ser também o nosso gift, né? O nosso presente da lua cheia após Navaratri, ser na constelação de Virgem, que traz fortemente o princípio feminino, é representado por uma donzela, uma figura feminina, uma constelação muito importante, muito considerada em várias culturas antigas, né? Da antiguidade. E ela, então, tem esse feixe de trigo na mão. E a mão que carrega esse feixe de trigo, porque no caso do feixe de trigo é Spica, é a estrela Spica, que em sânscrito se chama Chitra. A lua ela passa para Chitra no dia seguinte da lua cheia. Depois da lua cheia ela vai para Chitra. Mas antes de ir para Chitra é Spica, né? Spica na astronomia, Chitra nos Vedas, ela passa primeiro por Hasta. Então, a lua cheia será, então, no Nakshatra Hasta,
Esse nakshatra ele é interessante, porque ele tem como planeta regente a própria Lua. Existem 3 nakshatras regidos pela Lua. Rohini em Touro, Rohini, que é Aldebaran em Touro, Hasta em Virgem e Shravana em Capricórnio. Todos 3 são de terra. E, como Touro, Virgem e Capricórnio são signos femininos, por serem do elemento terra, Rohini, que é Aldebaran em Touro, a gente faz uma ligação com Lakshmi, regido por Vênus, Touro é regido por Vênus. E Shravana, em Capricórnio, regido pela Lua também, com Saraswati. E no caso de Hasta, essa regência da Lua, né, com uma deusa chamada Gayatri. Gayatri, ela é a outra esposa de Brahma. Brahma tem de um lado Saraswati, do outro lado ele tem Gayatri. Gayatri Devi. Gayatri Devi então, é um mantra. Então, Saraswati é Vacha, ela é a voz. E Gayatri é o mantra. Qual mantra? Esse que estava tocando antes de a gente começar a conversar, que é conhecido como Gayatri Universal. Quando um mantra termina por Dimahi, significa um mantra para se meditar. Então, nesse nosso encontro de hoje, quando for para o YouTube, eu vou deixar lá na descrição o link do mantra Gayatri para vocês poderem ouvirem bastante nessa passagem do dia 5 para o dia 6, dessa maravilhosa lua cheia após Navaratri, que é o propósito, né? O propósito do Navaratri é chegar nessa lua cheia. Então, esses são alguns aspectos dessa lua cheia. E Hasta, que literalmente significa mão, é a mão da Virgem que carrega o feixe de trigo, ou a espiga, porque há tradições antigas que, em vez dela ter o feixe de trigo, ela tem, então, na mão uma espiga de milho. Ou, então, um ramo, né? Um ramo. Teve agora domingo, agora foi domingo de Ramos, né? Aquele ramo, né? Domingo de Rama, domingo de Rama, domingo de Ramos. Então, às vezes, ela tem, então, um ramo, né, na mão. Também podemos ver. Outras tradições, ela tem na mão uma balança, que é a próxima constelação após Virgem, a balança. Ou, então, ela pode ter também nas mãos uma flor. Às vezes é um lótus, às vezes é um lírio, que representam a pureza, porque a constelação da Virgem está relacionada à purificação. Toda a limpeza que a gente possa imaginar, desde o banho, desde da higiene, e a limpeza dos recintos, dos lugares, e das ruas, e dos locais, e limpeza dos alimentos, essa purificação, né? De manter limpo. Porque a limpeza, ela promove a saúde. A sujeira, ela atrai doenças, não é? Então, Virgem é uma constelação que está ligada à purificação.
Então, todos os ritos purificatórios rituais, recitação de mantras, virgem, porque mantras também purificam. Então, virgem tem a ver com todas essas atividades. E é um signo de atividade, de colocar a mão na massa, né? As mãos. Então, a palavra hasta significa literalmente mão. Muitos significados para esse nakshatra. Muito significado, é muito rico, o nakshatra hasta. É regido planetariamente pela Lua e entre os devatas por Savitri, que é outro nome de Gayatri Devi. Tanto que a palavra Savitri, ela vem no Gayatri Mantra. Om, Bu, Bhuvaha, Swaha, Tat, Savitur. É Savitri. São os raios que emanam do Sol. Então, planetariamente, Hasta é regido pela Lua e entre os devatas, regida pelo Sol. Né? Então, ela tem Sol nesse sentido dos raios que o Sol emana. A luz do Sol, o Sol está distante, mas a luz dele chega até nós. Os raios do Sol chegam até onde estamos. Né? Nós sentimos na pele os raios do Sol. Então, esses raios que aquece e ilumina, né? Os raios do Sol aquecem e iluminam. Então, da mesma maneira, Savitur ou Savitri ou Gayatri. Tri também significa três, né? São os três aspectos do Sol, né? Ele tem o globo solar, ele tem os raios e tem a luz. Então, e aí o Nakshatra Hasta, ele abrange várias atividades. Por exemplo, todas as atividades terapêuticas, todas. Porque Hasta, ao ser representado por uma mão, e são estrelas na constelação da Virgem. São 5 estrelas, cada uma é um dedo da mão. Então, as atividades terapêuticas, porque as atividades terapêuticas, algumas se utilizam as próprias mãos, né? Quando é acupuntura, massagem, ou tratamentos, fisioterapia, né? Onde as mãos mesmo são os instrumentos de trabalho. Como também atividades como leitura de mãos, que é chamado de quiromancia. A matemática, os cálculos, por isso a astronomia, a astrologia tem a ver com raça. Porque entra também a parte do raciocínio, né? E a farmacêutica, a preparação dos remédios, o estudo das ervas, né? A fitoterapia, a aromaterapia, a preparação, né, das essências, a manipulação, né, das ervas, dos remédios, a enfermagem, onde a pessoa ela toca, né, cuida do paciente com as próprias mãos.
Então, são muitas atividades. Então, Virgem tem muito a ver com, e Hasta, principalmente, tem muito a ver com diferentes tipos de terapias, com a cozinha, na preparação de alimentos, o berçário, que é cuidar dos babies, né? Ou da pessoa idosa, a cura através das mãos, também, cura através das mãos. Aí temos o reiki, temos vários healings, né, com as mãos. O Abhyanga, que é a massagem ayurvédica, né? E outras atividades assim. Tem tudo a ver com Hasta, com esse nakshatra. E ele é um nakshatra que também está relacionado à ambivalência, que é a capacidade da pessoa realizar tarefas paralelas. Porque são mãos, né? A direita e a esquerda. A mão direita é solar, a mão esquerda ela é lunar. E o Sol e a Lua regem o nakshatra Hasta. Na alquimia, o Sol é o ouro, a Lua é a prata. E Mercúrio, que rege Virgem, é o próprio metal Mercúrio, que é um metal volátil, né? Na alquimia, o Mercúrio é muito importante. Então, a Lua é a mãe, o Sol é o pai, o lado direito é o pai, o lado esquerdo é a mãe, né? Então, o Hasta também tem essa relação dessas questões dos lados e dos dois hemisférios do cérebro. Não em relação às narinas, porque isso já é Gêmeos, também regido por Mercúrio, mas mais em relação às mãos mesmo. Por exemplo, ser destro, ser canhoto, ser ambidestro, tudo tem a ver com Hasta. Ambidestro é quem consegue usar com facilidade tanto uma mão quanto a outra. Na numerologia, Mercúrio está ligado ao número 5. E Hasta são 5 estrelas. Entendeu? Essas 5 estrelas elas estão relacionadas aos 5 dedos, aos 5 sentidos e aos 5 elementos. E essa, inclusive, é uma parte importantíssima da medicina ayurvédica, né? Que é exatamente esses tratamentos por meio das massagens, por meio das oleações, entre outros tratamentos também, que não é a massagem, como o Shirodhara. Aí Cristina tem que vir aqui falar, sou eu. Ela nem está hoje aqui no nosso encontro. Ou quem conhece a Ayurveda, né? Mariana não está aqui também hoje. Mas eu tenho formação de Ayurveda, mas elas duas são feras. Então, existe essa parte, né? Esquerdo, direito. Um símbolo do número 5 também é o pentagrama, né? Que tem 5 lados, tem 5 pontos. Pentagrama, não, pentagrama, pentágono. Pentágono tem 5 lados. O pentagrama é a estrela de 5 pontas. É um símbolo muito importante. No período medieval, quem carregasse a estrela de 5 pontas com a ponta principal para o alto era da magia branca. E quem usasse a estrela ao contrário era da magia negra. E isso existe na questão de Hasta, esses dois lados, luz e sombra, vamos chamar assim, mais ou menos, né? Que é representado por um símbolo de Hasta, uma mão assim, né? Como lembra? Concedendo dádivas, né? As deusas quando tem... no Navaratra a gente estava estudando as deusas, aí quando a deusa ela tem a mão assim, ela está concedendo dádivas, né? Derramando pelas mãos, né? As dádivas, né? Às vezes vê a deusa Lakshmi também, as moedas escorrendo pelas mãos.
Ou o outro símbolo de rasta é o punho fechado. Então, rasta ela tem um outro aspecto. Então, na análise do mapa, a gente tem que ter cuidado quando vai tratar desse nakshatra rasta. Qual que prepondera? E isso vai depender de vários posicionamentos de planetas, casas, aspectos, uma série de coisas, né? Qual o lado que prepondera. Mas, em geral, pessoas que têm rasta importante no mapa, assim, né, mais presente, assim, costuma ir para um lado ou para o outro. Ou numa fase é um lado, outra fase da vida é outra. Aí esse outro lado é como? É esse pulso fechado. Pulso fechado significa, traz o tema do controle. Então, em alguns casos, pode indicar uma necessidade de controlar. E aí isso entra para algumas neuras, tipo controlar no sentido de ter tudo sob controle, pessoas sob controle. Então, na área do gerenciamento, da administração, da coordenação, é interessante. Agora, quando entra para esse lado mais assim complicado, da neurose, tudo, né? Que envolve uma série de questões, né? Ansiedade, medo de perder o controle, paranoia, várias coisas vêm junto, né? Então, muitas vezes até pode mascarar o medo de perder o controle de si mesmo. Out of control, né? Sair fora do seu próprio controle e aí abrir espaço para o caos. Então, é um nakshatra muito rico, assim, de entendimentos. E é interessante porque ele acaba sendo também um veículo para diagnóstico. Nakshatra Rasa. Então, vejam só quanta coisa, algumas estrelas no céu maravilhoso representam, né? O número 5, que já começa com essa sílaba sim, né? Que é a mesma sonoridade de sim, em vez de não. Então, o número 5 ele corresponde à síntese. Então, muitas pessoas com o nakshatra rasta predominante, elas também têm uma desenvoltura em relação a talentos variados, né? É como se elas conseguissem fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou fossem talentosas, eficientes, são muito eficientes para coisas completamente diferentes uma da outra, atividades diferentes uma da outra. Agora, é um nakshatra que abre espaço para a ansiedade, porque às vezes também vem aquele exagero de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, tem vários lados. Na numerologia, que é um outro assunto de rasta, é a numerologia, eu estou achando interessante porque, assim, a lua cheia vai acontecer de 5 para 6, né? 1h35 da madrugada do dia 6, passagem do dia 5 para o dia 6. Na astrologia védica, o dia da semana só começa, que amanhã 5 é quarta, 6 é quinta, né? Então, o dia da semana só começa quando o sol nasce. Então, 1h35, de acordo com a astrologia védica, ainda é quarta-feira. Tanto é que, se vocês olharem aqui, está escrito aqui, ó, quarta-feira. Então, ainda é a quarta-feira, o dia 6 a 1h35 da manhã. E quarta-feira é regida por Mercúrio. E, fora isso, é entre os dias 5 e 6. Dia 5 é regido por Mercúrio. E na numerologia, se uma pessoa nasceu no dia 6, por exemplo, e de madrugada, antes do sol nascer, na numerologia védica, a gente considera o 5, mesmo que ela tenha nascido no dia 6. Mas como ela nasceu antes do sol nascer, então leva em consideração o número 5 e não o número 6. A numerologia fica muito modificada por isso. Porque 6 é regido por Vênus e 5 é regido por Mercúrio.
E o número 5, ele também está, quando a gente trata da sombra, né? O número 5, ele também está relacionado ao medo da perda. Medo de perder, né? Medo de faltar, medo de não ter. E é interessante também, olhando por essa perspectiva, porque a Virgem, ela é a que garante os suprimentos, né? Ela é aquela que traz tudo que é necessário, tudo que é basicamente necessário. Alimento, roupa, material de limpeza, né? Todos os suprimentos, exatamente esse é o signo que providencia, né? Os itens básicos da vida, da vida, remédios, né? Então, esse é um pouco sobre o Nakshatra Hasta. Algumas pessoas vão ter a lua cheia junto aos seus planetas, né? Mesmo que não tenha nenhum planeta em Virgem, eu sei que algumas pessoas aqui têm mais de um em Virgem, mesmo que não tenha nenhum planeta em Virgem, você tem Virgem em alguma casa do seu mapa. E é interessante considerar a casa no mapa a partir do ascendente, né? Onde está Virgem a partir do ascendente. Por exemplo, se o ascendente é Peixes, Virgem vai estar na 7ª casa, né? Se o ascendente for Capricórnio, Virgem vai estar na 9ª casa. Então, assim, mesmo que não tenha planetas, a lua cheia está acontecendo em relação à casa que corresponde a um departamento da sua vida. O nome disso é trânsitos, né? De ver qual é o efeito daquela lua cheia ou nova que for naquele momento. Porque a lua ela fica 2 dias e meio, então vale a pena acompanhar. E também, né, não só a partir do ascendente, mas também a partir da posição da própria lua de nascimento. Por exemplo, se você tem lua em touro, essa lua cheia vai acontecer na 5ª casa. Virgem é 5ª casa para touro, então vai ser na 5ª casa a partir da posição da sua lua. E também, se quiser, a partir da posição do sol. Eu pessoalmente gosto de olhar a partir desses três pontos: ascendente, a partir do ascendente, a partir da lua, a partir do sol. Né? Dependendo de uma análise mais assim detalhada, até que casa é a partir de outros planetas, porque todos os planetas têm significados. O nome disso chama-se Bhavat Bhavan, que são as casas derivadas. Mas aí isso é um estudo mais assim carregado, né? Mais encharcado, né? De muitas observações e análises. Isso discorre naturalmente numa consulta, né? Claro, né, gente? Uma consulta, isso corre naturalmente, acontece por si só, né? Não tem outra forma, né? Ou nos estudos também, ou quando o aluno se aplica em olhar, estudar a fundo mapas de outras pessoas. O que acontece? Rasta tem essa questão, né? E é muito lindo esse fato de que Rasta é regido por Savitri, que é outro nome de Gayatri Devi. A importância do Gayatri Mantra para quem pratica essas atividades terapêuticas, astrológicas, numerológicas. Gayatri Mantra é muito importante. A recitação do Gayatri Mantra com frequência e também a meditação no Gayatri Mantra com frequência. Porque esse mantra ele abre todas as possibilidades. Não existe um mestre que inicie sem trazer a importância do Gayatri Mantra, da recitação ou de ouvir o Gayatri Mantra. Porque é o mantra que consagra, que abençoa todas as atividades. Né? O que é o Gayatri Mantra? A sua atividade ela passa a ser guiada pela luz. Om, Bhu, Bhuvaha, Swaha, são os 3 sistemas. São os 3 sistemas da criação, né? Bhu, que é o terreno, Bhuvaha, acima do terreno, Swaha, mais acima ainda. Residência de Brahma, Swaha. Né? Então, a importância desse mantra. Aí eu convido a vocês
a fazerem, até para poder concluir o Navarata direitinho, a fazerem. Se não quiser estar acordado 1h35 da madrugada, né, de quarta para quinta, antes de dormir faz essa prática do Gayatri Mantra, de ouvir o mantra, se possível, 108 vezes, de meditar, de fazer esse silêncio, né? De recitar esse mantra sussurrando, ou se não conseguir, ouvir o mantra com bastante atenção, né? E aí sim a gente completou o nosso Navaratri por inteiro. Ele está completo depois dessa prática, né? Virgem é um signo que convida às práticas, né? Todas as práticas. Deixa eu ver aqui, tem 19 comentários, deixa eu ver se alguém quer que eu responda alguma coisa. Alguém não entendeu, vou explicar então melhor. Simone, se uma pessoa nasce à noite do dia 5, na verdade, ela para no dia... À noite, na verdade... Não, não foi isso que eu falei, não. Será que foi isso que eu falei? Acho que não. Não, eu que não entendi mesmo. Será que eu falei isso, Simone? Não, eu acho que eu não entendi, eu tô doida. Me É explica assim, aí, pessoal. se for fazer numerologia, aí a pessoa, não importa qual dia que seja, né? Qualquer dia que seja do mês. Aí vamos dizer que a pessoa nasceu no dia 31. Só que ela nasceu de madrugada no dia 31. Então, 31 é 3 mais 1, 4. Então, o número dela, por nascer no dia 31, deveria ser 4. Mas como ela nasceu na madrugada, antes do Sol nascer no dia 31, o número a ser considerado para ela é o 30. E aí, no caso, 3, né? 3 mais 0, 3. Isso na Agora eu numerologia. entendi. Na Entendi. numerologia. Na astrologia védica, o dia da semana só começa quando o Sol nasce. Então, como essa lua cheia será dia 6 a 1h35, dia 6 é uma quinta, dia 5 é uma quarta. Então, é uma lua cheia que está acontecendo na quarta, entendeu? Porque quinta só começa no dia 6 de manhã cedo, quando o Sol nasce. Quinta-feira. Então, sendo a lua cheia na quarta-feira, a quarta-feira é regida por Mercúrio também. Assim como o número 5 é regido por Mercúrio. E Virgem é regido por Mercúrio. Entende? Então, está tendo aí um... É importante a gente entender qual é a frequência do momento, né? Está vindo por Mercúrio, que é um planeta que está ligado à comunicação, aos entendimentos, às opiniões, à palavra escrita, o jornalismo, a leitura, as notícias, né, os comércios, as trocas, tudo isso é Mercúrio, somente regendo Gêmeos. Quando se trata de Mercúrio, Gêmeos é ar. Quando se trata de Mercúrio regendo Virgem, aí já é parecido, mas não idêntico, porque Virgem é um signo de terra. Então, está ligado à inteligência a serviço do trabalho. Como aplicar o nosso intelecto de forma a isso estar a serviço ao trabalho, a sermos eficientes, a sermos funcionais. Virgem é o signo do serviço. Dentro dos yoga, Virgem está ligada a Bhakti, que é o yoga do serviço. Servir a Deus e, paralelamente, né, aos outros. Servir a tudo. Servir à natureza. Cuidar de Deus. Bhakti é o yoga para a gente aprender a cuidar de Deus. A gente quer sempre que Deus cuide de nós. Ninguém lembra que pode cuidar dele também. Isso é Bhakti. Bhakti fala de mistérios, né? Às vezes a gente não entende muito bem o que é isso, né? Como assim Deus precisa que eu cuide dele? Deus não precisa de nada. Deus precisa do nosso amor. E quem cuida ama, né? Fala.
Bê, vou abrir aqui rapidinho, que eu estou no trabalho. Tô E vendo. então, é Hanuman Jayanti também, né? Gratidão. Você sempre... Cuidar de Deus, você falou né? Devoção de Hanuman Arama. Bem, Bem-vinda, Ana. Obrigada, você sempre traz essa luz. Muita gratidão por isso. Hoje é Hanuman Jayanti. imagina. Hanuman Jayanti é a vitória de Hanuman, né? Nascimento dele, vitória dele. E não existe maior Bhakta que Hanuman, né? Porque, além de Hanuman ser a encarnação de Shiva, né? No aspecto de Shiva como elemento ar, é o macaco, né? Elemento ar. Ele é um grande Bhakta, né? Porque ele está ali entregue, ele resume em si todos os atributos do Bhakta, do devoto, né? No seu compromisso com o Rama. E agora há pouco foi Ramanavami, a primeira lua cheia após Ramanavami é Hanuman Jayanti. Hanuman Jayanti. Então, também podemos pensar em Hanuman, podemos meditar em Hanuman, aí seria o aspecto masculino, né? Hanuman como protetor do princípio feminino, porque foi por meio dele que Sita Devi foi encontrada por Rama. Ele serviu de intermédio entre o reencontro do masculino sagrado e o feminino sagrado. Então, ele está sempre a serviço desse propósito, né? Serviço desse propósito. Então, a primeira lua cheia após Ramanavami, que é o 9º dia do Navaratri deste equinócio, é Hanuman Jayanti. Vitória a Hanuman. Vitória ao compromisso com Deus, né? Compromisso com Dharma. E também dele ser alguém irredutível, né? Assim, no seu voto, né? Ele não abre mão do voto, ele não abre mão do compromisso dele por nada. Então, ele nos dá essa força, ele nos dá, nós antes nos dá essa força, nos dá essa determinação, nos ajuda a ter essa força. Então, também vou colocar, por conta de Ana ter me lembrado, vou procurar também um mantra para Hanuman, colocar o link lá na descrição do vídeo, do mesmo modo. Cuidar de Deus, isso é lindo, né, Ana Paula? Pois é, falando de virgem aqui, eu lembrei de você. Ah, que saudade. Fabiana, que incrível tudo isso. Olha, alguém tem Nakshatra Rasta, que é a própria Paula. Não, fazer faxina com Gayatri Mantra, não. Gayatri Mantra é um mantra que a gente tem que sentar e concentrar. Gayatri Mantra é Deus como mantra. Você pode fazer a limpeza, a faxina antes, e depois tudo limpinho, aí você senta e faz o Gayatri Mantra. Obrigada. Nada. Simone, sujeira leva a doença, sim. Eles ficaram sem som? Sim, Na hora do Gayatri Mantra estava só o mantra, mas não estava o som, né? Tá. Eu vou repetir, então, depois desse nosso encontro, eu vou repetir, quem quiser ficar e ouvir um pouco, o Gayatri pode ficar. Eu só vou ter que fechar a gravação, mas pode ficar. Eu acho que eu esqueci de apertar um botãozinho lá, que é para que o som seja compartilhado, e não só a tela, né? Eu vou colocar para vocês, então. Alguma dúvida a mais? Alguma dúvida que vocês queiram saber sobre essa próxima lua cheia? Aí vamos observar, né? Em alguns lugares o céu anda muito bem limpo, né? Em algumas regiões o céu está limpinho nessa época do ano. Talvez as chuvas, né, limpam mais a poluição e aí dá para ver melhor as estrelas. Outra coisa que está acontecendo com essa lua cheia, porque a lua cheia o que é a lua cheia? É a lua recebendo aspecto do sol.
como o Sol, né, a fonte de luz, então a Lua fica cheinha, toda iluminada por ele. Só que junto do Sol está Júpiter. Então, a Lua não está recebendo só aspecto do Sol, está recebendo aspecto de Júpiter também. Sol e Júpiter aspectando a Lua nessa Lua cheia. Sendo o Júpiter considerado ele é considerado um segundo Sol, porque ele tem algo na atmosfera dele diferente dos outros planetas. Planetas não têm luz própria, então Júpiter também não tem luz própria. Então, como é que Júpiter pode ser um segundo Sol se ele não tem luz própria? Porque ele faz algo que os outros planetas não fazem. O Júpiter é o único planeta que ele absorve a luz do Sol, multiplica ela por 3 e compartilha com o universo. Então, a gente pega de novo o número 3, né? Tanto que Júpiter é conhecido como Trilokeshvara, que é o Senhor dos Três Mundos. Então, e o Gayatri Mantra, né? Também tem esse aspecto triplo, né? Das 3 deusas. Eu falo que o Gayatri Mantra é Deus, mas na potência são 3 deusas. O Gayatri Mantra é a própria Lakshmi, Saraswati e Durga. Então, esse encontro está muito, muito belo, né? Dessas energias, né? Vamos aproveitar. As bênçãos vão estar aí todas disponíveis, né? A gente precisa ser receptivo, igual um cálice, né? Recebendo esse néctar, né? Esse amrita que a Lua concede no momento da Lua cheia. Temos receptivos a isso, né? Uma outra recomendação que também se faz é, nesse dia, plantar alguma coisa, plantar uma semente, plantar alguma coisa. Plantar, né, nessa lua cheia, uma semente do que quer que seja, para que você cuide, né, você ir cuidando depois, cuidando dessa semente. Dar um significado a esse plantio também. E cuidar do crescimento dessa planta. Ou cuidar de um animal, ou cuidar de alguém, né? Também. Essa questão da mão, né? Dar a mão. Dar a mão, né? Dar a mão a quem precisa. Esse é outro significado de Hasta. Hasta é um nakshatra, nossa. E Ana Paula tem a lua em Hasta, né, Ana Paula? Então, é uma lua cheia Sim. para a gente, né? Uma lua cheia para a gente aproveitar nesse sentido, né? É importante a gente entender o sentido da lua cheia, da lua nova, porque a lua cheia é a completude, né? A lua nova é o início, né? A lua cheia é o propósito, né? É onde ela se completa, né? Ela está purnima, ela está plena. Então, nesse momento de plenitude da lua, é o momento que ela mais... os seus raios prateados, né? Os raios do sol são quentes, os raios da lua são frescos, são frios. Ouro é um metal quente, a prata é um metal frio. Então, ela é o momento, quando ela está cheia, né, carregada da luz do sol, é o momento, então, que ela derrama, né, esse néctar, é o néctar da imortalidade, né? E Hasta, como é o nakshatra dos remédios, também, né, bom. Teve uma prática uma vez que a gente colocou copo de água para os raios da lua, né, e depois beber essa água. É uma prática boa para essa lua cheia. Ok, queridas, vou fechar aqui então a gravação. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. A lua cheia será dia 6 a 1h35, tá? Mas você pode fazer as suas práticas na noite do dia 5, tá, Nispara? Gratidão. Cheguei tarde, mas eu consegui ouvir algumas coisas. Depois eu assisto de novo, só para eu saber já desde agora. Grata, gente. Gratidão. Vou fechar então a gravação. Muito obrigada. Boa noite a todos.